Palavra Apostólica. Apóstola Elinete Aires. Uma palavra de vida. Olá, paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas. A paz do Senhor Jesus a todos vocês. Para quem não me conhece, eu sou a pastora Elinete Aires. Estou aqui, quero trazer uma mensagem, uma palavra de Deus diretamente, ao coração de Deus, aos nossos corações, Hoje eu estou aqui no programa Voz de Cristo, para trazer uma mensagem ao teu coração nessa noite, nesse momento que está no livro de Mateus, capítulo 12, a partir do versículo 46, 47, 48, 49 e 50, um texto bíblico que fala da família de Jesus, quem o Senhor Jesus realmente considera como seu familiar, como seu parente. No livro de Mateus, capítulo 12, versículo 46 em diante, a palavra do Senhor nos fala assim: quando Jesus ainda estava falando ao povo, a mãe e os irmãos dele ficaram do lado de fora e pediram para falar com ele. Então alguém disse a Jesus: escute, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Jesus perguntou: quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? Então apontou para os seus discípulos e disse: vejam, aqui estão a minha mãe e os meus irmãos, pois quem faz a vontade do meu Pai que está no céu é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Amém, meus irmãos? Então esse texto bíblico aqui nos trata, nos fala de uma palavra que Jesus mesmo falou, que quem faz a vontade do meu Pai que está no céu, esse é meu irmão, esse é minha irmã, e minha mãe. Então o próprio Jesus, ele nos fala, nos afirma que a salvação é individual. No momento que nós aceitamos a Jesus como nosso único, suficiente Salvador da nossa vida, nós estamos confirmando que Jesus, ele salva, cura, batiza com seu Espírito Santo e leva para morar no céu. E nós estamos confirmando que a salvação, ela é individual. Eu não salvo meu irmão, eu não salvo minha irmã, eu não salvo minha mãe, meu pai, eu não salvo meu filho, minha filha, meus parentes e por aí por diante. Então, o que Jesus quer nos falar neste momento é que há uma família espiritual, existe uma família espiritual, no reino espiritual. Esta família é a família de Jesus. Essa família é a família que trabalha na obra do Senhor, que intercede pela obra do Senhor, que faz visita, que faz evangelismo, que ora, que prega a palavra do Senhor, que louva ao nome do Senhor nosso Deus. Então, Jesus, ele não estava querendo dizer que ele não conhecia a mãe dele, os irmãos dele. Não era isso que Jesus queria dizer. Jesus estava querendo dizer sobre uma família espiritual. Quando a sua mãe aceita Jesus numa denominação, numa congregação, numa igreja, ela está aceitando Jesus por ela, ou seu pai está aceitando a Jesus por ele, o seu irmão, a sua irmã está aceitando a Jesus por ele ou por ela. Então eu quero falar para você que essa salvação, ela é individual. A partir do momento que eu entro no caminho do Senhor, vai existir alguém da minha família que vai me perseguir, que vai falar mal de mim, que vai falar que eu estou no caminho errado. Mas a Bíblia mesmo nos fala, a palavra de Deus fala que o próprio Jesus falou no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, que a Bíblia fala que Jesus disse: ide por todo mundo, pregai ao meu evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê será condenado. A Bíblia mesmo também, Jesus fala na palavra do Senhor que pode uma mãe esquecer-se tanto do filho, do seu ventre, mas mesmo que esta venha esquecer do seu filho, do seu ventre, eu, o Senhor, nunca, jamais o abandonarei. Então, Jesus, ele nos encoraja.
Ele nos confirma em dizer que Ele está conosco em todas as situações da nossa vida. Quando Ele nos fala, lá no livro de Josué, capítulo 1, Jesus fala, o próprio Deus falando, né, para Josué que ele tem que se esforçar e ter bom ânimo, que Deus seria com ele, é conosco no dia de hoje. Então, que nós possamos acreditar nesta palavra. Esta palavra, a Bíblia diz que ela é eficaz, ela é viva e eficaz, né? Que quem está lá fora, fora dos caminhos do Senhor, fora da igreja do Senhor, este aí não é considerado irmão ou irmã, mãe ou pai de Jesus, né? Então, nós temos o próprio Deus como nosso pai e a nossa mãe. Esse Deus, esse ser, ele é espiritual. Ele é um ser espiritual. Então, nós que servimos a Deus, que aceitamos a Deus, a Jesus como nosso único suficiente Salvador das nossas vidas, nossa alma, e trabalhamos para Deus, e trabalhamos na obra do Senhor, nós somos considerados irmãos e irmãs, mãe e pai, né, de quem faz a obra de Deus, de quem trabalha na obra de Deus. Então, Jesus, ele fazia a obra do Pai, a obra de Deus. Nos tempos em que ele vivia aqui na terra, ele fazia a obra de Deus, a vontade de Deus. O desejo de Jesus o tempo todo foi de fazer a obra de Deus. Você pode observar que Jesus, com 12 anos de idade, ele se afastou um pouco do pai dele, da mãe dele terreno, foi para o templo, né, pregar a palavra de Deus para quem estavam lá, os fariseus, os profetas, todas as pessoas que estavam lá ouvindo o ensinamento de Jesus, da palavra de Deus. Eles estavam aprendendo que Jesus era um menino de 12 anos e ensinava somente a verdade. Jesus, ele veio na terra, não foi para casar, não foi para ter filhos, não foi para ter esposa, não. Jesus, ele veio na terra com um único objetivo, de pregar os ensinamentos de Deus, de pregar a palavra de Deus, né? Como eu acabei de falar, que em Marcos capítulo 15, capítulo 16, versículo 15, fala que o próprio Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o meu evangelho, pregai a minha palavra, toda a criatura, todo aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Então, a palavra vem dizer sobre uma família cristã, sobre uma família do reino de Deus. A Bíblia diz que nós temos que buscar primeiramente o reino de Deus, depois as demais coisas vão ser para nós acrescentadas, né? Seja financeira, seja material, emocional, espiritual, em todas as áreas das nossas vidas. Deus, ele vai suprir a minha necessidade, Deus, ele vai suprir a tua necessidade. Nós sabemos que Deus, ele sabe tudo que eu e você precisamos e necessitamos. Então, você vai ser perseguido pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu irmão, pela sua irmã, pelos seus parentes mais próximos ou distantes. Você vai ser perseguido pelos seus vizinhos, você vai ser perseguido pelos seus próprios amigos, né? Então, a palavra do Senhor nos diz que nós temos que fazer primeiramente a vontade de Deus, depois nós temos que atender, né, os conselhos do nosso pai, da nossa mãe, desde que seja um conselho bom. A gente tem que atender sim os conselhos do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos irmãos, das nossas irmãs. Temos que atender o conselho dos nossos parentes, desde que seja bom, desde que esteja no centro, na vontade de Deus. Então, fique com essa palavra guardada no seu coração e creia que a sua família é a família de Jesus. Amém? Palavra apostólica. Apóstola Elinete Aires. Uma palavra de vida.